Essa é a primeira aula da série Nivelamento em Matemática Básica aqui no canal. Para você que está no Ensino Fundamental 2, para você que está no Ensino Médio ou está estudando para algum concurso e encontrando dificuldade para a resolução das questões, para a interpretação dos problemas matemáticos, assiste essa série na sequência, vamos fazendo todos os exercícios, isso vai te ajudar muito e eu tenho certeza. Vamos para as aulas juntos agora, mas antes a vinheta do canal. O tema aqui agora é adição e subtração. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre adição, adição de números inteiros, números decimais, números inteiros com números decimais misturados. É importante que você faça os exercícios, dê um pause aí no vídeo e faz os exercícios, depois a gente confere isso tudo junto. É importante que você acompanhe a aula na sequência, porque são muitas dicas durante esse processo. Mas agora é hora de ir para a aula. Antes disso, se você puder, se você quiser, deixa seu like, curte o canal e se inscreve no nosso canal também. Isso vai ajudar. Vamos para a aula que a gente vai resolver os nossos temas adição ou soma. E é assim que os livros vão trazer esse tema para a gente. Adição, ela traz sempre a ideia de juntar, de aumentar, de acrescentar, de agregar. É essa ideia que vai ter dentro do problema. O problema nunca vai trazer para você o pedido de você fazer uma soma. Você precisa interpretar esse problema e entender que ali você precisa usar uma operação de adição. Agora a gente vai começar falando de números inteiros. Eu trouxe dois exemplos, a gente vai armar e efetuar essas contas juntos. Mas é importante que você entenda a primeira grande regra e a primeira grande dica que a gente precisa saber é que esses números na adição, eles devem ser armados na operação e alinhados sempre da direita para a esquerda. Sempre os últimos números alinhados da direita para a esquerda. Eu trouxe exemplos aqui para vocês entenderem do que não se deve jamais fazer, mas a gente encontra esse erro bastante, inclusive, que é o alinhamento dos números da esquerda para a direita, ou enfim. Então é importante que vocês já entendam. A gente vai falar sobre subtração, mas essa é uma regra também para subtração. Então, na adição e na subtração, os números devem ser alinhados sempre da direita para a esquerda. Vamos aí aos primeiros exercícios, vamos fazer junto isso para que a gente possa então entender do que eu estou falando. Então aqui a gente tem um 523, eu vou tirar só o nosso mouse daqui, 523, o 523 aqui. Vamos analisar esse número 523. A gente tem aqui a casa da unidade, aqui a gente tem a casa da dezena e aqui a gente tem a casa da centena. O número 56 que está ali, se vocês observarem, ele tem só a casa da unidade aqui e aqui a casa da dezena. E é assim que a gente vai fazer o alinhamento. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. É só isso, galera. E está aqui, ó. A gente tem a nossa conta armada e a gente pode efetuar ela. 6 mais 3 dá 9. 5 mais 2 dá 7. E 5 com nada aqui embaixo é o próprio 5. Vamos para a segunda conta. A gente tem o número 2281. Aqui a gente tem uma outra situação, é o 2281. Então vamos observar o número 2281. Ele tem aqui unidade, a casa da unidade, a casa da dezena, a casa da centena e a casa da unidade de milhar. O número 469, a gente já sabe, inclusive, que esse número é composto de centena, dezena e unidade. E ali a gente tem um 8. Esse 8 ele tem só a casa da unidade. O que a gente faz com ele? Coloca ele na casa da unidade. Aqui, ó, número 8. E a gente vai fazer essa soma. Estou atrapalhando vocês aqui, vamos aí. Olha lá, ó. 8 com 9 dá 17. Com 1, 18. Eu vou resolver rápido aqui. Se vocês tiverem dificuldade, dá uma pausada aí para vocês entenderem. Mas isso é uma soma simples, tá bom? 8 com 9 e com 6, 15. A gente coloca o 5 aqui e sobe 1 lá para o 2. 2 com 1, 3 e 4 aqui embaixo, 7. E o 2 não tem nada para ele somar aqui embaixo, é o próprio 2. Tá legal, pessoal? Vamos então para o próximo exemplo. Aqui eu preciso conversar com vocês sobre algumas propriedades da adição. A adição ela tem uma propriedade que a gente chama ela de comutativa.
Significa o seguinte, a ordem desses algarismos que estão aqui sendo somados, eles não alteram, se você mudar essa ordem, eles não vão alterar o resultado dessa adição. Isso vai acontecer muito nas nossas expressões, nas nossas adições. A gente precisa dar uma arrumada nos números para que a gente possa, então, fazer e efetuar essas operações. Aqui a gente tem o exemplo do número 23 mais o 6, simplesmente sendo alterado de lugar. Então, o que a gente pode dizer aqui? Aqui que 23 mais 6 é 29, ou 6 mais 23 também é 29. Então, a ordem alterada aqui não fez com que sofresse nenhuma alteração no resultado dessa conta. A gente tem na adição também o elemento neutro, que é o zero. O algarismo zero, ele não acrescenta nada numa adição. Se você tem lá 23 para somar com zero, se você tem 152 para somar com zero, o 23 ele continua sendo 23. O 152 mais zero continua sendo 152. O zero na adição ele não faz diferença, tá bom? Ele é elemento neutro. E a gente tem também a propriedade associativa. Às vezes a gente vai precisar fazer algumas associações, formar novos grupos para poder somar. Então, na adição, a ordem dessas associações ela não vai alterar no resultado. Então, aqui vocês observem o seguinte, ó, a gente tem um 23 mais 7 mais 5. Esse 7 mais 5, nesse caso aqui, deve ser resolvido primeiro, porque ele está dentro do parênteses, a gente vai ver isso também. 7 mais 5 é 12. 23 mais 12 dá 35. Isso vai ser a mesma coisa que se eu fizer essa outra associação aqui. Resolvo primeiro aqui dentro do parênteses, 23 mais 7, que dá 30, com 5, 30 com 5, 35. O mesmo resultado que a gente obteve desse lado de cá, mudando as associações. Então, essa mudança não vai fazer diferença. O resultado de uma adição chama-se soma ou total. Isso é uma teoria importante também da gente conversar, porque às vezes em alguns problemas você vai precisar interpretar o que está sendo pedido, né? Então pode ser que apareça o pedido aqui do total. Você deve saber que isso trata-se de uma adição, não de uma outra operação. Vamos seguir então com o nosso próximo exemplo. Aqui a gente vai falar agora da adição entre números decimais. Os números decimais, é importante a gente observar algumas outras regras aqui. Principalmente a regra que a gente vai observar nos números decimais para fazer a adição é que a gente precisa manter vírgula embaixo de vírgula. Você também pode completar a direita dos números com zeros, desde que seja esse complemento feito após a vírgula e no final da escrita numérica, porque isso não altera o resultado, o valor desse número. Então, aqui eu até estou dando exemplo para vocês do 6,9. Está vendo aqui? Ó? 6,9 ele é igual a um 6,900. Vocês vão observar que a gente vai precisar fazer isso, porque no caso dessa soma que está sendo feita aqui, o que acontece? O número de maior casas decimais é o 70,327. Então, nós vamos precisar igualar essas casas decimais para que a gente possa efetuar essa operação. E a gente vai igualar isso na hora que a gente estiver armando essa operação. Aqui, então, a gente tem a primeira conta, 0,32 mais 2,70. Então, o que a gente vai observar? Vírgula embaixo de vírgula na adição. Lembrem disso. Então, vamos colocar lá o 0,32. Observem o número 2,70. O 2, que é o vizinho da vírgula, vai ficar embaixo do zero, que é o vizinho da vírgula do número dele aqui, e o 7, também vizinho da vírgula. Então, eles se alinham por si só. Legal? Ó, 2,70. Simples, né? Então, a gente vai fazer isso. Vamos colocar aqui o sinal da operação. 0 com 2 é 2, 7 com 3 é 10. Esse 1 que sobrou aqui, ele vai lá do outro lado junto com o 0. Assim como na operação normal, sem as vírgulas. Então, 0 com 1 é 1, somando com 2 é 3. E aonde vai a vírgula nesse caso aqui? Na adição, vírgula se mantém embaixo de vírgula. Então, aqui, como resultado, a gente tem o 3,02. Pessoal, agora aqui a gente tem uma operação com 3 números decimais. Um com 2 casas, outro com uma casa decimal e o 70,327 com 3 casas decimais. Nessa operação, a gente vai usar as propriedades que a gente já estudou agora há pouco.
Vamos resolver isso daqui juntos. Eu vou sair da lousa para não atrapalhar vocês. Aqui, então, a gente tem... Eu vou manter a ordem desses números para que a gente possa entender o que eu falei. Poderia trocar a ordem dos números? Poderia, mas a gente vai manter essa ordem. Então, vamos lá. 22,81, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, aqui, ó, quem que é o vizinho da vírgula? É o 6, no 6,9? Sim, o 9 é vizinho da vírgula, assim como o 8 é vizinho da vírgula. Fica um embaixo do outro, como a gente está fazendo aqui. O 70, mesma coisa, ó, 70, vírgula, o 0, vizinho da vírgula. 327, vizinhos das vírgulas embaixo dos vizinhos das vírgulas. Deixa eu trocar aqui a caneta, porque agora o que a gente vai fazer? Como o 70,327 é o número que tem maior número de casas decimais, ele tem 3 casas decimais, os outros números a gente vai completar as casas decimais para que a gente possa efetuar essa operação. E aí a gente vai somar. 7 com 0, 7 com 0 continua sendo o mesmo 7. 2 com 0, 0 com 1, 3. 3 com 9 dá 12 e 8 vai dar 20. O 2 sobe do jeito que sobe normalmente em qualquer operação de soma. 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, 0 aqui continua sendo 10. O 1 sobe, 2 com 1, 3, com 7, 10. Aonde fica a vírgula? Vírgula embaixo de vírgula, ela permanece aqui, ó. Então, isso daqui é importante vocês entenderem, ó. A vírgula se mantém e o resultado aqui da vírgula continua vírgula embaixo de vírgula. É isso aí, pessoal. Se você está gostando da aula, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação das próximas aulas que virão. Vão ser importante para você. Vamos lá, vamos para o nosso próximo exemplo, então. Pessoal, nesse último slide aqui, a gente vai falar da adição misturando números decimais e números inteiros. Observe que aqui nós temos um decimal com 3 casas, junto com um inteiro, que não tem nenhuma casa decimal. E como que a gente vai fazer? Tá? O importante aqui é observarmos as mesmas regras das quais a gente já falou. Então, a gente vai manter vírgula embaixo de vírgula. Lembrem-se disso, na adição, é vírgula embaixo de vírgula. E a gente pode completar também a direita com zeros, após a vírgula e no final da escrita decimal, porque não altera o resultado. O exemplo que eu dei aqui para vocês agora é do número 12, ficando igual, na realidade, um 12,000. Então é o mesmo, ele tem o mesmo valor numérico. E a gente vai completar esse número aqui para que a gente possa efetuar essa operação de uma forma mais simples. E vocês vão ver isso daí. A gente vai para o próximo slide e já vamos resolver essa situação. Aqui agora, então, nós temos 3 algarismos para serem somados. Vamos fazer isso junto. Eu vou sair aqui da tela para que vocês possam ficar mais tranquilos aí, eu não atrapalhar essa montagem. 0,321. Aonde tem que estar a nossa atenção? Agora, é na vírgula. Como que a gente vai fazer com esse 12? Horas, o 12, ele é um número inteiro. O 12 termina na vírgula. Mas como assim termina na vírgula? Ué, se eu tivesse aqui, ó, 12, é um 12, certo? Se eu colocar um zero e imaginar que ele termina aqui, ele não é mais um 12, ele é um 120. Então, isso não pode existir. Qualquer complemento seria lá no final do número decimal, como a gente conversou. Então, o 12 ele termina na vírgula. E aí a gente tem o 2,7. Observa que os vizinhos da vírgula embaixo dos vizinhos da vírgula aqui, e aqui também vizinhos da vírgula embaixo de vizinhos da vírgula. Vamos colocar aqui o sinal e vamos completar esses números com zero. Então, o 12 agora ó, fica 12,000. Observa que ali um zero fez toda a diferença. O 12 passou a ser 120. Aqui não, aqui ele continua um 12. Nós simplesmente completamos as casas para facilitar a nossa operação. E o 2,7 vai ficar 2,700. E a gente já pode fazer a soma. 1 com 0 é 1. 2 mais 0 é 2. 3 mais 0, 3 com 7 é 10. Sobe 1, assim como nas outras contas também. 2 com 1, 3 com 2, 5 aqui. Não subiu nada, 1, que está somando com nada, dá o próprio 1. E a vírgula aqui ó, se mantém, vírgula embaixo de vírgula, inclusive no resultado. Então, isso na adição e na subtração vocês vão perceber também que é super importante, pessoal. Vamos para o nosso próximo exemplo, que aí a gente vai finalizar essa aula aqui.
Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais complexo, são 4 números, o que vai dar para vocês a oportunidade de mais exemplos. Eu vou sair de novo para que a gente possa, então, armar essa operação junto aqui. Então, nós temos aqui o 112,081. 6,9. Lembra, ó, vírgula embaixo de vírgula e os vizinhos das vírgulas embaixo dos vizinhos da vírgula. O 70, assim como lá no 12 que a gente conversou, vai aqui e finaliza com a vírgula terminando o número. E o 0,1. Vizinhos da vírgula embaixo de vizinhos da vírgula. Quase que não deu espaço aqui, hein? São 3 casas decimais que o maior dos números tem aqui. Então, a gente vai manter 3 em todo. 70,000, 0,100. Ele é, mas virou 0,100. Não tem problema. Ele continua sendo, se ele fosse 0,10, se ele fosse 0,100, ele continua tendo o mesmo valor numérico. Então, esses zeros aqui no final não vão alterar o valor numérico desse algarismo. Vamos fazer a soma? 1 mais esse monte de zero vai dar o próprio 1. 8 aqui vai dar o próprio 8. 0 com 9 é 9, com 0, 9. 1 dá 10. Vírgula aqui, ó, debaixo de vírgula, já posso até colocar ela se eu quiser. 2 com 1 que subiu 3, com 6 dá 9, 0 e 0, então é o próprio 9. 7 com 1, 8, não subiu nada, e 1, somando nada aqui, 189,081. Esse é o resultado dessa nossa conta. Pessoal, é isso então. A gente chegou ao final da nossa aula. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E se você gostou dessa aula, lembra de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. Eu aguardo você nas próximas aulas. Lembra que subtração é a próxima, complementa essa e a gente precisa estar junto lá. Até mais. Tchau, tchau.